Bem-vindos ao Durma Com Essa, o podcast que te guia pelo universo do sono. Eu sou o Guilherme Brassanini. Eu sou o Jorge Pinheiro. E hoje você não pode dormir sem essa, porque a gente vai falar sobre sono e saúde sexual. Uma relação além da cama. Nossa, tema pesado. Vamos lá, né? Vamos lá. E necessário, né, Gui? Necessário. Mas antes da gente apresentar nosso convidado, vamos falar dos nossos apoiadores, né? Opa. Vital Sono, a empresa que te ajuda a montar todo um modelo de negócio na área do sono e que é da Amanda, uma grande empreendedora. Então, se você quer conhecer mais sobre a Vital Sono, vai lá no Instagram deles, bate um papo com eles, né? E Exponencial Med, onde ele pega todo esse modelo de negócio e consegue transformar de verdade, então, num negócio que seja viável e que seja de fato uma empresa, né? que está nos assessorando. Que está nos fortemente, assessorando. né? Então vamos lá para o nosso convidado. A gente tem o prazer de receber o Dr. Igor Coimbra, né? Igor Coimbra, ele Prazer é meu. membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia. Ele é médico assistente do grupo de andrologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e membro da Associação Brasileira de Estudos em Medicina e Saúde Sexual. Então, a pessoa certa para falar desse tema, né? Igor, obrigado. Eu que agradeço aí o convite. Esse é um prazer aqui conversar com vocês, bater um papo aí sobre esse tema que a gente acaba falando muito pouco, né? Quando a gente fala sobre saúde sexual, talvez a única coisa que as pessoas pensam é em uma tadalafila, mas vai muito além disso daí. E a parte do sono é muito importante aí, de maneira geral. Bom que ele já chegou dando já a deixa, né? De um ponto super importante. Que tá na moda, né? Não, tá na moda, né? E parece que a gente tá naturalizando. Inclusive entre os adolescentes, né? Tem uma coisa... Aí as pessoas que treinam, tem um monte de... Enfim, mas isso vai chegar ainda essa conversa, né? Então nós vamos começar falando sobre como que anda essa questão da saúde social, saúde sexual em termos coletivos, né? A gente sabe que o nosso ritmo de vida tá bem louco, né? As pessoas dormindo mal, as pessoas não fazem exercício físico, a questão da obesidade que virou aí um problema de saúde pública e tudo isso numa sociedade aí que não para, que te exige muitas funções e aí a pessoa quer ter uma vida saudável, mais do que isso, quer ter uma vida sexual saudável. Como que esse cenário de uma sociedade que funciona desesperadoramente agitada pode influenciar essa saúde sexual? Cara, eu acho que esse tema aí que você perguntou dava pra gente ficar várias horas aqui falando sobre cada um dos fatores aí que você citou, né? Mas com certeza influencia muito, né? Então, o que a gente vê hoje em vários cenários, né? A gente vê uma sociedade que busca muito por performance. Então, eu atendo pessoas que eventualmente dentro do trabalho ali, elas têm cargos que exigem ali uma certa performance e para você ter performance, você tem que ter dedicação, você tem que ter foco naquilo ali. Isso significa que as pessoas trabalham mais horas, no momento que elas não estão trabalhando, elas estão pensando naquilo ali, elas têm preocupação em relação ao trabalho, eventualmente elas vão deixar de lado coisas que são importantes para o bem-estar, para a saúde de maneira geral, em prol dessa performance na parte profissional, e isso acaba tendo um preço. O que acaba acontecendo é que essa mesma pessoa que ela busca performance profissional, né, e daí essa vida toda agitada, ela também se cobra de ter uma performance sexual, que é um termo que a gente já tem que ter algum cuidado, né? Porque quando a gente fala de sexo, a gente não pode buscar performance, né? Performance você vai numa corrida, cara, sexo é um momento de prazer, de relaxamento, de intimidade, de união entre o casal ali. Então, se existe uma cobrança de performance na hora da relação sexual, isso acaba gerando uma ansiedade, né? E essa ansiedade atrapalha também na hora da relação. Então, em relação a estilo de vida, cara, isso é muito importante. E como eu te falei, a gente pode entrar em cada um desses fatores, né? Então, por exemplo, quando a gente fala sobre atividade física, a atividade física, ela vai liberar ocitocina, vai deixar você mais relaxado, ela vai trabalhar a parte física mesmo do corpo para você ter uma aptidão física melhor ali para ter a relação sexual. E além disso, ela vai estimular a produção de testosterona, que é um dos hormônios que vai estar ligado à relação sexual, à libido, e que é importante para isso também. Então acontece muito isso. A pessoa trabalha muito, come mal, não se exercita, está obesa, e daí quer ter uma performance sexual boa. Cara, isso acaba não acontecendo, porque essa pessoa acaba diminuindo a produção de testosterona dela e o foco dela está em outro lugar o tempo inteiro, né? Então, tem vários fatores aí que vão alterar a parte hormonal, além das outras coisas que são mentais aí da parte sexual, né?
E aí, cara, vocês... Como eu te falei, eu ficaria o dia inteiro falando isso aqui. Vocês têm que guiar, porque senão Claro, me soltam. Não, mas vai falando. E essa é uma questão que você pontuou agora no final da sua fala sobre a questão mental, né? Porque também tudo vai começar ali em nível cerebral, de um estímulo que vai acontecer, né? E às vezes as pessoas, elas automatizaram muitas situações, então acha que vai chegar ali no momento e tudo vai acontecer de forma imediata, quando na verdade, corrija se eu estou errado, a gente vai construindo essa atração e esse momento dentro de uma série de condições, né? E também tem um outro fator que você usou a palavra performance, e que pode também, eu queria até saber a sua opinião, que é o consumo de material de pornografia, que muitas vezes vai lá e nos condiciona a certos desempenhos que por vezes eles são mais teatrais do que propriamente possíveis e algo que seja natural da gente, que vai acontecer todo dia, gerando umas expectativas que nem sempre vão ser atingidas. Como você enxerga esse processo? São 2 pontos muito importantes, né? E eu vou falar sobre algumas coisas aqui que eu converso muito com meus pacientes e que eu acho muito interessante. Então, a gente, principalmente em relacionamentos que são mais duradouros, né? A relação sexual, ela acaba mudando um pouquinho ao longo do tempo. Então, o casal, quando ele começa ali a namorar, o homem, ele vai sair de casa para encontrar ali a parceria. Aí, ele já pensa, ele já vai pentear o cabelo, passar perfume, vai limpar o quarto, fala, puta, onde é que eu vou levar? Ela vai voltar para casa, eu vou para lá. Então, o corpo, ele vai vivenciando essa sexualidade ao longo do dia inteiro. O nosso foco está na relação sexual. Certo? Então, quando eventualmente o casal está junto, fica mais fácil ali daquilo fluir. Quando você tem relacionamentos que são um pouco mais duradouros, o foco, como a gente estava falando, né, a atenção, ela no dia a dia ela não está ali, né? Então, o casal às vezes cada um tem os problemas do trabalho, você está preocupado ali, eventualmente é uma família que tem filhos, e o filho deu trabalho na escola. Então, o dia inteiro passa pensando em outra coisa, né? E na hora de dormir ali, percebeu, mas faz 3 semanas que a gente não tem uma relação. Vamos agora rapidinho? E daí, cara, não foi tão bem. Tá cansado, já trabalhou o dia todo, né? Mas por quê? Porque o corpo, ele não foi se preparando para aquilo ao longo do tempo, né? Então, o casal manter uma atividade sexual saudável é uma coisa, é um trabalho ativo, né? Então, precisa ter um namoro, precisa ter um capricho ali no dia a dia para ir estimulando isso para ambas as partes. E eu acho que muitas pessoas até entendem o papel desse estímulo ao longo do dia aí para a mulher, principalmente. Então as pessoas sabem que a mulher precisa mais desse carinho. Mas o homem, ele também precisa disso, né? Ele precisa desse estímulo. Talvez não da mesma forma, do sentimento de cuidado, etc. Mas ele precisa que o foco dele, o corpo se preparando para uma relação sexual durante mais tempo, do que só naquele breve momento ali antes de dormir, entendeu? E isso acaba levando a relações que são menos satisfatórias, né? Aquela coisa meio corrida ali, e o corpo, quando ele tem uma coisa menos satisfatória, ele vai se afastando daquilo. Então, isso é uma causa muito importante aí do afastamento da intimidade aí de casais, né? Outra coisa, né, que é muito interessante, e eu sempre cito isso daqui, a gente tem um artigo que foi publicado, onde eles fizeram uma ressonância com glicose marcada, em homens que tinham a libido normal e homens que tinham uma libido diminuída, né? E eles colocavam esses homens, né, na frente de um vídeo erótico para estimular e depois faziam essa ressonância. E eles viram que nos homens que tinham a libido normal, a área relacionada à função sexual estava ativa ali, então aparece ali captando a glicose na ressonância. Os homens que tinham a libido mais baixa, eles também tinham essa área acesa, né? Também estava aparecendo ali, captava a glicose. Mas eles tinham uma segunda área que também estava acesa, e é uma área muito relacionada com autopercepção, com preocupações. Como é que a gente traduz isso no dia a dia, né? Então, assim, não basta só a gente ter uma área funcionante, a gente precisa estar com a outra área desligado. Ou seja, o nosso foco na relação sexual, ele é muito importante, né? Quando a gente trabalha com pessoas que têm diminuição de desejo, a gente trabalha muito isso do foco ali dentro da relação sexual, né? Então, sair um pouco da mente, um pouco para a pele, para receber os estímulos erógenos de maneira geral.
E em relação, aí, fazendo esse link com a parte da pornografia, né, que hoje em dia é febre, tá? Isso é muito comum. Isso é uma das coisas que acaba afetando. Porque todo esse trabalho, né, toda essa parte ativa que a gente precisa fazer, ela não existe ali na pornografia, né? Então, existe um desejo biológico, você vai ali e escolhe. É muito comum os pacientes falarem assim, não, você abre várias abas, você escolhe a mulher que você quer ou o rapaz que você quer, o ponto da relação sexual que você tem mais interesse, então aquilo estimula muito mais ali. E de uma maneira muito mais fácil, porque você não tem nenhuma preocupação com a outra pessoa, você está sozinho ali, nada externo para te incomodar. Então você acaba condicionando aquela facilidade toda, né? E outra coisa que, como você comentou aí, isso é muito teatral, né? Então, a indústria de filmes pornôs, ela quer que você consuma mais, né? Então, ela vai fazer aquilo que foi validado ao longo do tempo, que vai emplacar mais, que vai ter mais visualização. As pessoas ganham dinheiro com isso, né? Quanto mais você assiste aquilo, melhor é para eles. Então, eles fazem coisas que são mais chamativas, que são mais estimulantes, né? Cara, naturalmente a vida real não vai ser assim, né? Não vai ser assim. Porque na vida real você tem outros fatores, cara. Às vezes... O jogo de sedução, o jogo né? de sedução todo. Você tem outra pessoa ali que você tem uma... Como você falou, não? Um jogo ali onde você quer também proporcionar. Exatamente, né? essa cumplicidade. Não é uma coisa só... para satisfazer a si mesmo, né? Existe uma troca ali. E isso gera preocupação, né? Isso gera preocupação, gera mais ansiedade. Muitos homens se cobram, pô, será que eu vou ter uma boa, falando de novo aí o termo, né? Uma boa performance? E se eu não tiver, como é que essa parceira aí ou parceiro vai me ver, né? Então... Isso é uma questão que a gente até vê um movimento que começou a ficar muito mais fortalecido nos últimos anos, né? Que hoje os contatos eles começam virtualmente, seja por um aplicativo, seja por alguma outra forma, e muitas vezes tem aplicativos que as pessoas conversam muito e marcam algum encontro, ou as pessoas podem direcionar exatamente logo para uma atividade sexual, alguma coisa nesse sentido. E isso pode, de certa forma, moldar as relações como estão se construindo, e a gente sabe que esse imediatismo tem um papel muito importante de quebrar todo esse jogo de sedução que isso acontecia, né? Então as pessoas iam lá para um jantar, iam para... ou então elas se conheciam numa festa, num bar, num restaurante, apresentado por outras pessoas. Então hoje as pessoas já chegam sabendo, já passaram por um questionário do IBGE, né? Então já sabe tudo da vida da pessoa, então vai automatizando as relações. Você tem visto isso de alguma forma influenciar esse papel aí entre o desejo sexual, influenciando as relações entre casal? Como que esse processo está se estabelecendo? Assim, que isso molda as relações, assim, isso é sem dúvida nenhuma, né? Então isso é muito discutido hoje em dia, que mudou a maneira que as pessoas se conectam. Mas é uma coisa relativamente recente, né? Então, assim, a gente sabe pouco ainda qual é o impacto que isso vai ter, ou se vai ter um impacto necessariamente negativo. Ao longo do tempo, né, as relações, ou a maneira que as pessoas se conectam, ela mudou, né? Você tem desde lá atrás aquela história que o pessoal ficava na praça e daí dava um beliscão. Coreto, né? Exatamente. Isso mudou ao longo do tempo. Da praça. Eu não lembrava o nome. Aquela casinha lá que fica lá no meio da praça, é o coreto. Então, sou do interior. Então você tinha isso, e isso mudou, né? E não necessariamente isso trouxe uma piora das relações, né? Isso é só uma coisa diferente. Quando a gente coloca o mundo digital, acho que não só a relação sexual, mas tudo mudou em relação à relação interpessoal, né? Acho que tudo mudou. E aí a gente tem discussões, né? Ou vertentes de discussões que vão trazer, pô, mas isso traz um lado ruim por aqui, isso traz um lado bom por aqui, porque às vezes acaba facilitando o contato entre pessoas. Existe uma abertura maior sexual, né? Então as pessoas têm um pouco menos de tabu em relação a isso. Então existe um lado bom, mas também pode trazer isso que você falou, né? De você superficializar as relações, né?
e acabar atrapalhando a dinâmica aí das parcerias. A gente que é médico do sono, né, a gente tem uma máxima de sempre dizer que a cama é um local só para dormir e namorar, né? Então, porque muita gente leva para a cama outras demandas, né? Então eu vou lá com o meu notebook, eu trabalho, eu transformo o quarto num ambiente de quase um cinema, ou então, às vezes, o divã, que eu fico refletindo sobre todos os meus problemas. E no seu começo aqui da fala, você trouxe muito isso, né? O quanto que as pessoas, elas podem trazer ali para o momento prévio da relação suas angústias, suas preocupações, né? E preocupações diversas, não só voltadas para o próprio desempenho sexual. Então, como é esse papel da cama, do quarto em si, em estimular ou motivar o indivíduo para uma relação sexual saudável, né? O que a gente pode transformar ali ou não fazer para poder influenciar de forma negativa esse momento que deveria ser prazeroso e não só um momento ali de 5 minutos porque eu preciso resolver essa situação. Vai falar colocar algema. Não, mas se for preciso, pode falar, entendeu? O espaço está aberto. Então, quando a gente fala de relação sexual, eu acho que ela começa, acho que o grande lance é entender que ela começa muito antes da cama, né? Perfeito. Muito antes da cama. Então, o casal, ele precisa se namorar ou ele precisa separar um tempo ali para se dedicar um ao outro ali, do ponto de vista sexual mesmo, muito antes de ter uma relação sexual. Então, eventualmente fazer um agrado, um beijo, um toque, algo que seja estimulante antes ali do momento. Mesmo que não vá ter relação sexual, entendeu? Mas para manter a sexualidade do casal funcionante, ativa, né? Então, isso é importante. Na cama, eu acho que quando chega ali nesse momento, né? Eu acho que a principal coisa é foco. A principal coisa é foco. Então, de novo, trazendo aquela metáfora, né, de a gente sair da mente e entrar na pele. Porque o que é estimulante, né? Quando a gente fala até de zonas erógenas, que todo mundo já ouviu falar disso, né? Cara, são coisas dos sentidos, né? Então, o que é estimulante? É o toque, é a voz, é o cheiro, é a visão, é alguma coisa que você tem uma atração maior ali. Então, o foco dentro da relação sexual, na hora que está tendo a relação sexual, é a coisa mais importante. A mente ela tem que estar voltada para aquilo. Eu até comentei, acho que antes da gente começar o podcast aqui, que a gente tem alguns estudos que mostrem o papel de meditação, principalmente voltado para mindfulness, né? Que é o exercício de atenção plena ali na relação sexual. Então, se você está ali com a tua parceria e você está discutindo problema financeiro, está discutindo o trabalho filhos, que os filhos deram, entendeu? E daí você vai querer ligar a chavinha ali ou virar a chavinha para ter uma relação sexual, quer dizer, é mais difícil. Se tua cabeça está lá longe, né? Por mais que eventualmente você consiga até ter uma relação sexual, aquilo não vai ser tão prazeroso, né? Ainda mais na cama, né? Ainda mais na cama. Agora, diferente do sono, né? Dessa limitação que vocês sempre colocam na cama, a gente da parte da medicina sexual, a gente não limita a cama, né? Então isso daí, a gente inclusive estimula a criatividade, onde o casal quiser aí ficar mais à vontade, onde tiver vontade, até mudar um pouco o cenário. Isso pode ajudar também na parte sexual. Mesmo os autores da higiene do sono, tem a higiene do sexo? Exatamente, que pode ajudar, né? E, assim, também entrando num ponto mais fisiológico, né? A gente sabe o papel da testosterona, e você já levantou essa bandeira aqui, em todo esse processo, né? E a gente sabe que a testosterona, ela tem seus momentos de liberação durante o dia, durante a noite, sua regulação, e o sono tem uma relação muito importante com isso também, e a gente sabe até que durante a vida também isso pode modular, né? Então, fisiologicamente, como que a testosterona, ela atua nesse desejo sexual em iniciar todo esse processo? Perfeito. Cara, o podcast vai ter 8 horas, eu tenho certeza. Então vamos, um congresso de saúde sexual e sono. Bom, vamos lá. Então, assim, a testosterona, ela é produzida nos testículos, ela é estimulada pela hipófise, que é o que a gente tem lá no cérebro, né? Uma glândula que a gente tem lá no cérebro. E eu sempre gosto de explicar que é mais ou menos como se fosse assim. O testículo é um funcionário e a hipófise é o chefe. Se o funcionário trabalha bem, o chefe sabe que ele pode contar, ele não precisa ficar no pé. Se o funcionário trabalha mal, ele vai precisar estimular mais. Então a gente tem esse jogo, né? Do chefe ficar mais no pé do funcionário ali. A secreção dos hormônios que vão aumentar a liberação de testosterona,
ela acontece de forma pulsátil e ela tem muita relação com sono, principalmente o sono mais profundo, né? Então, não necessariamente o horário ali que você vai dormir, mas você ter uma qualidade boa de sono durante a noite, isso é importante para que a gente estimule mais a testosterona, e é por isso que a gente tem o nosso pico da testosterona em torno das 9 às 11 horas da manhã, ali, dependendo da hora que a pessoa acorda. Então, o máximo da nossa testosterona é durante a manhã, né? Quando a gente fala diretamente dessa relação do sono, isso é uma coisa já bastante estudada, e ela tem vários pontos aí em comum, né? Então, a primeira coisa é essa, que você precisa de um sono reparador, um sono mais profundo, para ter um aumento dessa secreção do estimulante aí da testosterona, né? Então, isso é a primeira coisa. Se uma pessoa fica noites aí mal dormidas, então, uma pessoa que está às vezes mais na fase ali da adolescência, que sai mais à noite, bebe, não dorme tão bem à noite. Isso é muito comum também com pessoas que têm o hábito de vez em quando beber à noite, que você dorme um pouco pior também. Isso tem uma tendência a piorar a testosterona. Outra coisa é que existe uma outra doença muito prevalente na nossa sociedade, que é a obesidade, né? Que afeta as duas coisas, essas duas áreas, né? Então, tanto a parte do sono, porque é um fator de risco para a apneia obstrutiva, né? Vocês me corrigem aí se eu estiver falando alguma besteira. É perfeito. Talvez a maior. Mas ele é um fator de risco importante e ele é uma coisa que também diminui a testosterona. Por que isso? Porque, principalmente a gordura... Primeiro que você diminui, de fato, a produção. E segundo que a gordura periférica que a gente junta quando vai tendo obesidade, ela vai transformar a testosterona em estradiol, que é um hormônio feminilizante. Por isso que a gente vê... Eventualmente o pessoal que vai ficando um pouquinho mais cheinho começa a criar um pouco de ginecomastia, né, de mama. Então isso também acontece. E aí você relaciona as duas coisas, porque se você tem obesidade e você aumenta a chance de ter apneia obstrutiva do sono e essa pessoa não consegue dormir tão bem, a tendência é que isso atrapalhe na produção de testosterona, né? E aí a gente também pode entrar em outra seara, que é da reposição da testosterona também como fator de risco para a apneia obstrutiva, criando aí um ciclo, né? Isso é um pouquinho mais polêmico, né? Existe, quando a gente olha literatura sobre isso, a gente vê os dois lados, né? Tanto da reposição, falando, olha, isso aqui parece que não faz tão mal, quanto da reposição, falando, não, isso aqui aumenta a apneia obstrutiva do sono. Me parece, tá? Isso é uma impressão minha, é que a testosterona suprafisiológica é mais fácil de causar essa existe um posicionamento da Sociedade Brasileira de Endócrino, né, que é exatamente essa reposição suprafisiológica, ela é claramente um fator de risco. A gente observa, já tem alguns estudos, mas assim, falando da prática clínica, a gente observa que alguns indivíduos que utilizam doses elevadas por períodos prolongados, eles entram no nosso consultório dizendo, olha, eu comecei a roncar muito acentuadamente há 3, 4 anos. É isso. E aí, quando você faz o questionamento também de onde iniciou essa terapia de reposição de testosterona em níveis elevados, coincide. E a gente vê o indivíduo com baixo percentual de gordura, com uma carga de massa muscular magra importante, mas o que se observa é que, em termos de via aérea, há uma modificação desse calibre de via aérea, fazendo com que favoreça esses eventos obstrutivos, né? Então, é algo que está bastante frequente, até por esse uso um pouco mais aceitável aí do ponto de vista social, não necessariamente do ponto de vista médico, dessa suplementação, né? Então, eu acho que é um ponto que você trouxe super importante para a gente refletir. E uma outra coisa do sono, né, que a gente tem aí o N3, que é o sono profundo, e você bem pontuou sobre esse estímulo pulsátil da testosterona, e tem durante o sono REM, a gente tem ereções, né? É muito frequente. Sim. Isso, exatamente por toda essa mudança, que a gente tem aí uma liberação também durante o sono REM, e por isso às vezes é muito comum o indivíduo acordar com uma ereção, porque geralmente, possivelmente o sono REM está ali finalizando esse momento próximo ao despertar, e acontece isso com muita frequência, né? Então, o indivíduo que suplementa a testosterona, e aí eu não estou falando necessariamente quem faz acompanhamento médico ou faz uso por conta, o quanto que essa suplementação pode influenciar a própria produção natural. Nossa, outro tema. Agora, se ia ter 8 horas, agora vai ter umas... A gente vai passar...
Não, então, eu falo que a testosterona ela é o hormônio celebridade, né? Então a gente tem um monte de hormônio no corpo. A testosterona é um deles. A testosterona tem vários papéis aí no corpo, desde a aumento de produção de células vermelhas, densidade óssea. Mas existem algumas coisas que chamam muito a atenção do homem, né? Então o homem gosta muito de músculo, né? Que a testosterona acaba ajudando a construir. Gosta muito da relação sexual, porque ela tem uma relação com a libido. E gosta muito da sensação de vitalidade que a testosterona traz, né? Então, por esse motivo, as pessoas vão muito atrás de testosterona. E uma curiosidade é que eu até tenho eu tenho uma foto onde eu posso até trazer para vocês, mas quando foi primeiro isolado a testosterona, que poderia ser feito o uso humano, começaram a criar tônicos, isso em torno de assim, 1935, 38, e as propagandas da testosterona eram as mesmas que a gente vê hoje no Instagram. Cara, melhora a sua libido, melhora a sua sensação de vitalidade, você vai se sentir mais homem, mais másculo. Então isso há quase 100 anos, né? Quase 100 anos. Eu acho bem interessante isso. E o homem, ele continua na mesma busca, né? Ele continua exatamente do mesmo jeito. Isso faz com que as pessoas busquem testosterona, e a testosterona ela tem esses efeitos, e principalmente por esse efeito de bem-estar, a pessoa que usa testosterona, principalmente em níveis suprafisiológicos, ela tem essa sensação de bem-estar, e isso acaba fazendo com que a testosterona seja uma coisa, de certa forma, viciante, né? Então as pessoas começam a fazer suplementação, e elas se sentem bem, aí elas viram o embaixador daquilo. Cara, eu comecei a fazer... Testemunhas da testosterona. E é uma dificuldade nossa no consultório para tratar esses pacientes, porque eles não vão sair. Se você retirar, eles não voltam para o seu consultório. Não, eles não retiram. Isso é uma guerra perdida que eu já não entro nesse mérito. Nem entra no mérito. Eu não entro nessa questão mais porque não tira, cara, não retira. Mas ela tem esse... Por ela dar essa sensação, é muito comum a pessoa que não é muito sedutor, né? Ele vai sair da testosterona quando ele começa a ter efeito colateral, né? Quando começa a ter efeito colateral, ou o cara que não se deu bem por algum motivo ali, que é mais difícil, ou se começa a ficar caro, porque isso eventualmente começa a ficar caro, né? Então a gente tem profissionais aí que cobram para fazer esse acompanhamento de uma pessoa que não precisa repor testosterona para manter em níveis suprafisiológicos. Isso não costuma ser barato aqui em São Paulo. E como a pessoa sempre precisa, né, ela acaba sempre tendo que ir lá, e eventualmente isso começa a ficar caro para a pessoa. Daí ela pensa em parar. E quando a gente coloca a testosterona de fora no corpo, né, voltando naquela metáfora lá que eu falei do chefe, do funcionário, é como se a gente entregasse o trabalho pronto ali pro chefe, né? O funcionário, cara, se o trabalho dele está pronto, ele sai de férias, o chefe não quer nem saber. Ele não vai nem na sala do funcionário saber se ele está funcionando ou não, né? Então, na prática, né, claro que isso é uma brincadeira, mas na prática isso funciona. Quando você usa essa testosterona exógena, que a gente chama, você vai bloquear o seu eixo, ou seja, você vai bloquear a produção de testosterona pelo próprio corpo. Porque você deixa de ter esse estímulo, isso acaba levando, inclusive, à atrofia testicular. A maior parte das pessoas que usa reposição hormonal, ela nota isso. Ela fala assim, meu testículo diminuiu. Diminuiu porque ele não está sendo mais estimulado, né? Quando a gente se você resolve tirar esse estímulo de testosterona exógena, na maior parte das vezes, né, você tem uma recuperação da produção de testosterona. Mas embora isso seja a maioria, principalmente quando a gente fala do ponto de vista populacional e com tanto de gente usando, é muito frequente pessoas que não voltam ao normal, tá? É muito frequente. Então, é uma roleta russa, né? Você até tem uma chance um pouco maior de não ter o problema, mas se tiver, cara, é muito difícil a gente resolver. Isso acaba não só afetando a produção de testosterona, mas afeta também a produção de espermatozoide. Então, assim, eu tenho pacientes no consultório que não têm limites financeiros do que eles poderiam ter num tratamento, mas não tem o que fazer. Tem gente ali que não produz mais, o cara não vai voltar. E fala assim, cara, mas eu compro o que for, importa, não sei o que. Cara, não tem. Se você deixou de ter ali, às vezes isso é irreversível.
E isso não é falado, né? Não é falado. Não é falado. Então, esses riscos, assim, a gente está falando aí que, como você disse, é uma roleta russa. E não conhecendo totalmente os riscos nos faz mergulhar no desconhecido, né? E aí, como você disse, chega um momento que não tem muito o que fazer, a não ser ter que repor mesmo e com toda essa situação, né? E tem também toda uma questão aí de risco cardiovascular que a gente também entraria numa seara bastante prolongada, né? Agora, pensando também em toda essa saúde sexual, né? Então, a gente está aí nesse cenário, né? Então, o indivíduo repõe testosterona, às vezes sem um acompanhamento ou uma indicação adequada. E aí, agora tem a nova moda, né? Que o Gui levantou aí, que é a tadalafila, né? Então, as pessoas estão usando também de forma indiscriminada essas drogas, pensando exatamente num desempenho sexual talvez idealizado, eu não sei, e a gente vê uma geração cada vez mais precoce utilizando, né? Como que tá esse cenário aí, que agora explodiu nas mídias e as pessoas estão falando disso? O cenário é assustador, né? Cara, tinha gummy de tadalafila. Sim. Gummy, tadalafila é uma medicação. Ela tem... E é vendida sem receita, né? E uma coisa que é curiosa, né? No Brasil ela é vendida sem receita, né? Porque fora do Brasil e Europa você precisa de receita para comprar tadalafila. E deveria, de fato, ser assim. Por que isso acontece, né? Então, assim, a tadalafila, assim, nenhuma medicação a gente deve usar sem orientação médica, né? Porque, eventualmente, você tem efeitos colaterais, contraindicações que podem ser importantes aí. Mas a tadalafila, de maneira geral, ela é uma medicação relativamente segura. Então, por mais que tenha bastante uso, você não vê aí, eu tomei uma tadalafila, caiu duro, entendeu? Não costuma acontecer isso. Isso é uma faca de dois gumes, né? Porque, ao mesmo tempo que tudo bem, um pouco mais seguro do que outras medicações que a gente controla, como o Venvanse, que a gente estava falando aqui antes, é um pouco mais seguro que isso, mas ao mesmo tempo isso facilita muito o acesso, e daí você, por mais que seja mais seguro, não é 100% seguro, né? Você precisa de uma orientação. O que eu vejo acontecer no consultório? Isso acontece muito com um paciente que a gente chama, que tem uma disfunção erétil psicogênica, né? Então a pessoa começa muito cedo a usar a tadalafila por conta, sem nenhuma orientação. Então, o cara tem 25 anos, ele tem um mecanismo erétil ali totalmente preservado, aquela ereção 10 de 10 ali, mas rocha, né? Aquela que... Lustroso. Aquela que o pessoal já tá com saudade aí, mas ele, eventualmente, por uma questão de insegurança ou por achar que precisa ter uma performance melhor, começa a usar a tadalafila e sempre usa a tadalafila. E isso já é uma medicação que está há um tempo no mercado, né? Tanto a tadalafila quanto a sildenafila, que o pessoal usa também. Daí a pessoa chega com 40, 45 anos ali no consultório e fala assim, olha, se eu não tomo tadalafila, minha ereção não é mais a mesma. Sim, não é mesmo. Não tem muito como ser, né? Você começou ali numa idade diferente, hoje você vai sentir o impacto, cara, como... Ainda mais se não faz exercício físico, se tem níveis de obesidade, se dorme mal, piora, né? Com certeza. Só que isso faz a pessoa entender que ela é viciada, que o corpo dela acostumou ali com a tadalafila. Mas ela sente mais esse impacto do envelhecimento de maneira geral. Então, ela pode causar uma dependência psíquica, né? Uma dependência, o cara acha que ele precisa ali para ter uma relação sexual. E daí, se ele não usa, já fica inseguro. E na hora que a gente fica inseguro, a gente libera adrenalina, né? E a adrenalina, ela acaba funcionando ali como o botão de desliga ali do pênis, né? Então, realmente a pessoa começa a ficar dependente da tadalafila. Se você pergunta assim, ela por si só causa uma dependência? Não. Quimicamente isso não acontece, né? Então, quando a gente usa ela num cenário correto, com acompanhamento correto, aí ela é muito boa. Ela é uma medicação assim, muito, muito boa mesmo. A gente tem alguns outros benefícios da tadalafila, que não só esse, né? Então, a tadalafila também é usada para tratar pacientes que têm HPB, então que tem a próstata aumentada de tamanho, eventualmente está urinando mal, né? Não está conseguindo esvaziar bem a bexiga. Ela acaba ajudando também. E a gente tem um estudo muito grande que saiu com mais ou menos uns 23 mil homens, que mostrou que ela tem uma tendência a diminuir risco cardiovascular, porque ela é um vasodilatador. Da mesma maneira que ela vai ajudar a dilatar a artéria cavernosa, que é o que leva sangue para o pênis, ela também vai dilatar as outras
artérias, e isso acaba diminuindo o risco cardiovascular. A gente começa hoje a ter estudos que mostram que ela tem até um efeito, parece, né? Estão estudando agora, para diminuir a chance de ter Alzheimer, cara. Então, até isso ela tem se mostrado aí. Agora, por que eu tô falando sobre todos esses efeitos? Que você viu que eu não falei nenhuma vez aqui que ela melhora ganho muscular, entendeu? Então, cara, a gente não tem nenhum estudo bom mesmo assim, que mostra que ela vai ser boa para alguém ir pra academia, cara. Porque virou essa modinha agora da academia, né? Existe uma plausibilidade biológica por trás disso, né? Que a ideia é, se você dilata e leva mais sangue, você vai levar mais sangue para o músculo e com isso vai chegar mais oxigênio e mais nutrientes, né? Então a ideia, ela existe, ela realmente ela faz sentido. Mas na prática foi testado, ela não aumenta, não tem esse aumento aí de ganho de músculo. E quando eu digo assim, não foi testado com coisas que uma pessoa séria considere, né? Não, porque artigo vai falar qualquer coisa, mas então até existem artigos que falam sobre isso, mas daí você vai ver o artigo e fala, puta, não dá para acreditar em meia palavra disso aqui. Essa relação de causa e efeito que as pessoas às vezes criam, né? E que a gente está trabalhando aí com biologia, né? Fisiologia, e a coisa não é tão matemática assim. Às vezes a gente olha a relação e não vê isso. E aí vira nas redes sociais, no Instagram, no TikTok, o colega que está utilizando, e aquilo vira um movimento que você não entende de onde começou. Mas às vezes você entende aonde isso vai parar, né? Porque você vê aí os riscos e tudo mais. A gente está falando de uma medicação relativamente segura, mas que precisa das indicações certas, né? Mas tudo começou com sildenafil, né? Sim, e que tinha questões cardiovasculares ali, que volta e meia você ouvia notícias de alguém que utilizou e teve um problema, né, cardiovascular ali, então dizia, olha, fulano no motel, aconteceu isso, né? Morreu feliz, né? Teve um caso clássico de uma criança que tinha indicação por hipertensão pulmonar, né? Lembrando que essa medicação começou para tratar a hipertensão pulmonar, né? E chegou lá o balconista da farmácia e incitou a mãe a processar o urologista porque estava passando sildenafil para a criança, né? Então, assim, o nível de conhecimento realmente sobre as drogas cria esses estigmas e tudo mais, né? Sim, sim. Essa história, né, dos eventos cardiovasculares com sildenafil, ele é muito forte, muito presente até hoje, né? Então, vira e mexe, assim, as pessoas vão lá e falam, pô, mas não vai dar problema no coração? E o que a gente viu hoje, né, dentro desses estudos aí? A gente viu que as medicações, os inibidores de fosfodiesterase, eles, por si só, eles não vão aumentar risco cardiovascular. Mas principalmente quando lançou o Viagra, né, a gente tinha pessoas que, imagina, a pessoa tá sem ter relação sexual ali, com aquele vozinho ali, aí toma ali o Viagra dele, ele não conseguia subir um lance de escada, entendeu? Sem sentir dispneia, batedeira, e daí vai ter uma relação sexual. E a relação sexual, ela é uma atividade física, né? Exato. Então, a pessoa que tem uma restrição para atividade física, e se ela toma a medicação, ela tem um risco, né? Porque ela vai usar ali e vai ter atividade física da relação sexual. Então, sempre paira aí, né, nessas medicações essa história aí do risco cardiovascular. Acho que você tinha me perguntado um estigma, né? Um estigma, é um estigma que se grande. Cria nisso. Eu acho que é uma questão que aí veio a Tadalafila, que é mais segura, e agora as pessoas já estão assim, não, isso não faz mal, deixa eu usar quantas vezes eu quiser, assim, né? Também assim, é segura, mas com o médico acompanhando numa dose correta, né? Todo mundo viu isso, daí tinha gummy de Tadalafila, cara. O cara lançou um gummy de Tadalafila, isso é um remédio. Não, o pessoal fazendo receita de pré-treino contra a Tadalafila. Né? Mas cara, você imagina, você vai lá numa loja de suplemento e come quantos aquele gummy ali com sabor, com não sei o quê. Os mesmos criadores de gummy de melatonina, o gummy de Tadalafila, né? Não dá, né? Não dá. Assim, não tem como dar certo. A falta de compromisso com a saúde é uma questão foi séria, proibido, né? Pelo menos tiveram esse bom senso aí de tirar do mercado. Mas assim, porra, gummy de Tadalafila é sacanagem, né? Agora, por exemplo, uma coisa que você também pontuou é essa mudança em níveis de testosterona do homem no decorrer da vida, que vai impactar também nessa libido, né? Até talvez no desempenho sexual, né?
qual é o ponto aí crítico dessa mudança? Os 40 anos chegando aí é um ponto crítico e o que você observa? Não sei como que é a faixa etária que procura o urologista, né? Eu acredito que geralmente a maioria está aí nessa faixa dos 40 anos. As queixas vêm muito por essa demanda também de redução de libido ou uma má qualidade dessa vida sexual. E já aproveitando, já engancha em relação à andropausa, como que ocorre essa questão Perfeito. do homem também, porque eu acho que é importante, fala muito na Existe menopausa, existe andropausa mesmo? Então, isso é um termo, né, que é utilizado exatamente por essa relação com a menopausa para explicar essa diminuição da produção de testosterona que pode ocorrer em alguns homens. Então, não é todo homem que vai passar por esses problemas, que vai ter uma diminuição levando a sintomas. Quando isso acontece, isso geralmente vai acontecer por volta dos 40 anos, né? E então os homens eles podem ter uma diminuição gradual aí, e progressiva da produção de testosterona. Isso ao mesmo tempo, hoje a gente vê que existe uma relação, né, com outros mecanismos, não só uma diminuição de produção direta ali só pelo envelhecimento, mas também porque é mais comum a gente ter obesidade, mais comum a gente ter sedentarismo. E isso acaba levando aí a um quadro funcional, né? Então, assim, o resto do corpo acaba não estando tão bem e daí você acaba diminuindo a tua produção de testosterona. Mas é por volta desses 40 anos. O que é uma coisa engraçada, né, Jorge? Que assim, a maior parte dos homens que procura para reposição de testosterona, eles têm testosterona relativamente alta, tá? A maior parte dos homens tem uma testosterona relativamente alta. Por quê? Porque os sintomas, né, de andropausa, né, ou os sintomas dessa diminuição de testosterona, eles são inespecíficos. Então, um pouco mais de cansaço, um pouco mais de desânimo, eventualmente você tem uma diminuição de libido, o homem ele sente que começa a ter um pouquinho mais de dificuldade aí de perder peso. Então, esses são as queixas que vêm no consultório. O problema é que essas queixas elas têm outras causas também, né? Não dá para desculpar um único fator, né? Exatamente. Então, assim, quando a gente pega, por exemplo, cansaço, você pergunta pro cara como é que você dorme? 5 horas por noite e quer estar super 5 horas, animado, mas eu acordo bem. Sim. Mas, cara, você não tá bem, entendeu? O seu cansaço é isso, você não tá dormindo, entendeu? Aí as pessoas chegam no final do dia, nossa, mas eu tô muito cansado no final do dia. Presta atenção no seu tempo de vigília. O cara acorda às 5, 10 horas da noite, ele ainda tá fazendo coisas. Como que não vai estar cansado, Sim, né? Um tempo de vigília muito prolongado. E isso é muito comum do cansaço, assim. Aí você pergunta, mas o que você fez? Daí, cara, o cara é dono de uma empresa, aí tem não sei quantos funcionários que vão lá e puta, teve um problema, teve que resolver, apagar incêndio domingo lá na empresa, aí volta. Assim, não tem como você não estar cansado, não tem como. Assim, o seu remédio é um descanso, cara, não é testosterona. E você arrumar a tua vida para que você consiga ter um mínimo ali de tempo para você e para desligar um pouquinho. Só que isso é muito difícil, né? É muito difícil. Porque na prática, igual eu falei, né? Eu atendo eventualmente muitos pacientes que têm cargos aí de responsabilidade. Não dá para um cara que tem uma empresa falar assim, não, cara, eu vou descansar, entendeu? Ele não pode, ele tem responsabilidade com outras pessoas. Então, quando ele busca a testosterona, ele, na verdade, está procurando uma fuga, né? Ele fala, cara, eu tô cansado, né? Eu preciso corresponder às expectativas. Né? Exato. E eu preciso aumentar a minha performance, né? Voltando aí nesse tema que eu acho que é tão atual, né? Então é isso, as pessoas elas querem isso. Quando a gente fala da relação sexual, né? Então, diminuir a minha libido. Tudo bem, mas você faz atividade física? Não consigo porque eu trabalho o dia inteiro. E a tua esposa? Daí é aquela história, né? A esposa só fala de trabalho, né? Vai tentar ter alguma coisa ali na hora de dormir, quando o cara já tá morto, 10 horas da noite, depois que ele acordou às 5 da manhã, já resolveu o pepino o dia inteiro. Aí fala, puta, faz 3 semanas que eu não... Aí a relação de 5 minutinhos... né? Aí vira um trabalho, né? Vira mais um trabalho. Assim, se eu não comparecer aqui... Entendeu? Então a pessoa tem essa cobrança. É aquela pressão também. É uma pressão. Isso vai no trabalho, tem pressão. Vai condicionando. Isso vai condicionando, porque no decorrer do tempo, esse cara já enxerga aquilo como uma obrigação e não necessariamente isso tem a ver com sentimento, né? Sem dúvida, necessariamente. Mas é de cumprir um papel. Assim como eu preciso tomar água, eu preciso lá ter uma relação sexual. Sim. Mas fala até aquela analogia com o passado, né? Fala, pô, naquela época de algumas décadas atrás, o pessoal tinha 10, 12 filhos, mas também não tinha energia elétrica direito, não...
ia deitar cedo, então... Aí você pensa, né? Realmente, a vida sexual era vista de uma maneira diferente, né? Conexão também você com o outro, não né? levava o seu trabalho para horários tão excessivos, né? Porque hoje você sai, aí o celular não para. Você está trazendo ali informação o tempo inteiro. E aí você quer ter disposição no seu dia seguinte, você quer ter ótima relação sexual, você quer ter ótima relação afetiva com as pessoas e que tempo você investe nisso tudo, você né? Tem, E aí, voltando à tua pergunta inicial, né, das pessoas ali do consultório. Então, isso acontece. Então, existe, de fato, a possibilidade de ter essa diminuição, mas isso, na prática, é uma menor parte dos pacientes, né? A gente tem, eventualmente, pacientes que chegam lá também, que até tem uma testosterona limítrofe ali, às vezes um pouquinho mais baixa. Mas, de novo, esse caso, não faz atividade física, a pessoa está obesa, então você tem uma testosterona... mais baixa com estradiol mais alto ali, então você sabe que aquilo ali, se a pessoa corrige um pouco de estilo de vida, ela é uma pessoa normal, funcional, vai voltar tudo certo. Agora, existe sim, né, esse quadro de pessoas que a gente vê ali, né, que tem sintomas, você fala, pô, a pessoa já tá, ela tem uma vida relativamente balanceada e ela tem uma testosterona mais baixa. Para essas pessoas, cara, a reposição de testosterona é fantástico. Muda, né, a vida. Muda, a pessoa acende. Entendeu? Então, quem de fato tem um diagnóstico de hipogonadismo e precisa repor e repõe, cara, é muito bom. É muito bom. A pessoa fica agradecida para você assim pro resto da vida, né? Ela volta à vida dela. Eu acho que talvez assim, quando a gente pega um urologista geral, né, que vai ver um ou outro caso desse daí, cara, a chance de você precisar repor, ela existe, mas não é não é super frequente, né? Entendeu? Não é super frequente. E daí tem pessoas que entendem perfeitamente que assim, cara, eu tenho uma testosterona normal, mas eu quero botar uma testosterona acima do normal, porque eu quero entregar mais, quero corresponder a essas expectativas aí que eu e as outras pessoas têm de mim, né? E daí existe um monte de gente que faz isso em São Paulo. Só que daí a gente entra numa área que a gente não sabe o que acontece. O que a gente vê é que daí aumenta risco cardiovascular, aumenta a mortalidade, aí a gente vê isso. Mas é muito difícil, né, da gente conseguir ver qualquer coisa, porque você não consegue chegar numa universidade e propor um estudo. Vamos fazer o seguinte, vamos dar um remédio que a gente acha que dá ruim, que a gente acha que vai ter problema, né? Só para confirmar, porque, cara, isso é antiético. Esato. Então a gente não tem estudos bons, principalmente prospectivos prospectivo é assim, que a gente olha para frente, né, para eventualmente alguém que está assistindo a gente, prospectivos sobre testosterona. O que a gente tem, né? Então a gente tem alguns estudos que olham para trás. Então eles dizem assim, ó, você se entupiu de testosterona, né? Você fez, eles chamam de stacking, né, que o pessoal vai empilhando vários tipos de testosterona e está com uma testosterona super alta. Né? Exato. Está com uma testosterona super alta ali e a gente vai ver se teve algum efeito colateral. Né? Então a gente tem estudos para trás disso daí, que do ponto de vista metodológico, né, ele é um estudo mais fraco, né? O que a gente tem sobre estudos de testosterona, e aí sim, estudos bons, né, para ver risco, etc., eles são de pessoas que tinham uma testosterona baixa e botou uma testosterona normal, né? Não pessoas que tinham uma testosterona normal e aumentaram e botaram uma testosterona. Então... Você sabe que lá no INCOR, né, eu trabalho lá no INCOR, e tem um ambulatório de cardiologia que eles avaliam exatamente parte de desempenho esportivo e outras questões, e eles identificaram um aumento, né, em uma faixa etária em torno ali dos 35 e 40 anos, um aumento de frequência de efeitos adversos não fatais cardiológicos, né, infartos e outras condições. E eles começaram a investigar e exatamente essa questão da suplementação de testosterona foi um ponto muito crítico. É lógico que tem aí questões metodológicas em termos de ciência para se investigar. Mas o que eu estou trazendo é que, às vezes, essa condição ela não chega até o público geral. Não chega. E não chega, muitas vezes, o profissional que prescreve de forma indiscriminada também não condiciona na consulta essa informação. Então, diante de todo mundo, fica uma sensação que é algo plenamente tranquilo, isento de risco, eu estou acompanhando com o médico, né, e está tudo certo. Mas o que seria esse acompanhamento real?
né? Então, cara, isso você falou sobre esse assunto aí, isso é uma coisa que eu pego muito no consultório, né? Às vezes a pessoa, ela me procura ali por algum motivo, e daí perguntando se ela faz alguma coisa, ela cita assim, por alto, assim, não, eu faço uma reposição de testosterona, mas é com acompanhamento médico, então tá tudo bem. Entendeu? Como se você isentasse. ter um médico que mandou você fazer aquilo, completamente isentasse de qualquer risco ou efeito colateral daquela medicação, né? Isso não acontece. Eu acho que existe uma mistura de coisas aí, né? Eu acho que existem, né, muitos profissionais que não sabem o que estão fazendo. Existe muita gente com cursos superficiais que pegam uma mensagem limitada ali da testosterona e falam assim, não, isso aqui é tranquilo de usar. Existem pessoas que entendem até o risco, mas porque é uma coisa que traz um retorno financeiro importante, eles ignoram esse risco. Existem profissionais que até falam sobre os riscos, né? Mas para um público que não está disposto a ouvir o risco, entendeu? Então, a pessoa, quando ela está obstinada ali a ter uma reposição hormonal, cara, ela escuta o risco e aquilo ali se torna irrelevante para ela. Porque ela ouve aquilo ali, mas ela não sente aquele risco, né? Ela não sente aquilo de verdade. Pelo contrário, né? A pessoa vai sentir os benefícios que trazem quando você começa a repor, né? E não consegue tirar, né? né? E aí, na verdade, ela fica até fã do médico que prescreveu. Fica fã. Mas mesmo o cara fala assim, você vai ter um aumento de mortalidade geral se a gente põe a testosterona. Não, tudo bem. Tipo... Não vai acontecer entra comigo. por um ouvido e sai pelo outro. Não vai acontecer. Não, né? As outras pessoas têm esse risco. As outras eu não. Entendeu? Só que daí a gente vê, né? A gente tem até casos aqui em São Paulo, a gente já viu isso daí acontecendo algumas vezes aí, de pessoas que, cara, do nada, a pessoa tem algum evento cardiovascular, uma arritmia séria, ou alguma coisa que acontece ali, que a gente sabe que é por causa de uso de testosterona. E, cara, deixa um monte de problema para trás, né? Deixa um monte de problema para trás. Então, é muito difícil a pessoa conseguir, de fato, entender o risco que é ela fazer uma coisa ali. E quando tem alguém que se diz, se você está usando comigo é seguro, cara, isso é o que a pessoa precisa ouvir, né? Aí você tirou totalmente a responsabilidade da pessoa. Isso é um problema de saúde pública, né? Porque, na verdade, essa pessoa, ela não tem como julgar a informação do profissional, não tem. Por isso que você está falando é uma mensagem que ela precisa ser repassada para muita gente, porque, na verdade, a pessoa, ela confia plenamente no profissional. Quem não vai confiar, né? A gente médico que tem essa capacidade de julgar, porque você tem uma formação específica que estuda isso, que sabe os riscos. E esse médico que prescreve, ele às vezes não é o médico que vai receber essa consequência grave. Então ele diz, não, meus pacientes não têm nenhum problema. Mas esse cara teve lá, sei lá, um infarto ou qualquer outra coisa, ele foi lá para o cardiologista, às vezes nem voltou mais com esse cara que prescreve. Então fica uma sensação baseada na própria experiência, mas não uma informação falsa, né? Ela é uma falsa realidade, a gente não se aprofunda nesse cenário, né? Sim. E assim, isso acontece, eu acho que eu pego hoje muito mais complicação da testosterona do que necessariamente eu prescrevo testosterona, né? Embora eu tenha, como eu trabalho só com isso, eu tenho vários pacientes que acompanham, sim, com uma reposição aí, que a gente faz um acompanhamento bem regrado, né? Mas eu recebo muito, cara, e eventualmente... de outros colegas que têm clínicas lindas, bem localizadas. Mas hoje em dia eu acho que assim, a pessoa que quer fazer uma reposição de testosterona, ela não pensa no urologista como a primeira... Não é mais. Pelo contrário, ele nem sabe, ele acha que o urologista vai mexer, sei lá, ele com se desanima de ir no urologista, né? Ele nem pensa, na verdade. Tem chance dele falar não. Ele ouviu não, então, entendeu? Tem uma questão pessoal aí envolvida, né? O que eu pego muito, muito, muito é a infertilidade. Infertilidade é muito comum. Quando a gente usa testosterona, a gente vai levar à infertilidade, né? Porque você inibe a produção do seu testículo de espermatozoide. Então, a grande maior parte dos pacientes fica azoospermico, os que não ficam com uma contagem muito baixa, que não consegue gerar uma gestação. De novo, né? Pode ser que volte, se você parar, pode ser que não, né? E daí, quando não, quem que eles vão procurar, né? Aí chama o médico, né? Sabe que agora entre os homens virou a moda a palavra ciclar, né? Eu estou ciclando, aí já sabe que é a testosterona que você está utilizando. E aí, dentro desse período,
tudo vira mil maravilhas. Eu estou super disposto, eu tenho uma libido que equivale por um convento inteiro, tudo isso junto, né? Então agora as pessoas usam já essa questão, né? E muitas vezes as pessoas dizem, não, é que eu não uso constante, eu faço os ciclos e tá tudo certo. Tá tudo certo mesmo? Cara, de uma forma geral, eu sei que tem questões particulares. Assim, não, né? Então, o conceito todo, ele é esquisito, né? De você ciclar testosterona. Mas existe um racional por trás disso, né? Que você diminui o tempo de exposição ali que você tem a testosterona, e isso é um dos fatores que aparentemente influencia na chance de você ter a recuperação depois, né? Então existe isso. Existem também, né, para a gente não ser injusto, existem maneiras que hoje em dia estão começando a ser estudadas e começam a se popularizar de você, por exemplo, usar mais de uma medicação ao mesmo tempo com o objetivo de preservação de fertilidade. Então você consegue repor testosterona mantendo o estímulo testicular aí para produzir o espermatozoide. Então tudo isso existe. E o que eu acho, né? Qual que é a minha opinião sobre isso, né? A primeira coisa que a gente precisa se perguntar, né, é a motivação de tudo isso. Por que a gente está indo atrás de maneiras de suplementar a nossa testosterona, né? Será que o nosso estilo de vida não está mais compatível com o que a gente é biologicamente, com o que a gente é programado ali? Porque a gente é a mesma maquininha, cara. Desde do começo ali do Homo sapiens, sabe? A gente não mudou, né? A gente tem o mesmo corpo ali. Mas o estilo de vida mudou, né? E a demanda mudou. Será que o que a gente precisa adaptar é que a gente precisa ter mais remédio para aumentar a nossa performance? Ou será que talvez o nosso estilo de vida tem que... a gente precisa ter um pouquinho mais de equilíbrio, né? Existe também uma tendência, acho que populacional, para buscar mais esse equilíbrio do que na geração passada. E na geração próxima eu acho que até é demais, né? Aí é só... E uma pressão estética enorme, agora é né? demais. Uma pressão estética enorme, né? Porque agora a testosterona sem dúvida. virou sinônimo de um corpo, né? Do verão. Tem isso. E o que acaba acontecendo, né? Por mais que a gente corra atrás de maneiras de você... Então, beleza, a gente quer suplementar a testosterona. Será que existe maneira segura da gente fazer isso? Será que ciclar é melhor? Será que ter uma coisa que preserva a fertilidade é melhor? Então existe todo esse estudo que acontece. Mas nunca a velocidade da ciência vai se igualar à velocidade do mercado. Jamais. Nunca, jamais. Então, assim, muito antes da gente saber se qualquer coisa é segura, isso começa a ser comercializado como se fosse uma solução mágica, né? E a demanda existe. A demanda, ela tá ali e ela vai ser absorvida, né? Então, a gente está muito longe, né, da gente falar assim, não, beleza, desse jeito aqui tomar testosterona você está tranquilo, não vai ter efeito colateral, o que tiver resolvido, a gente está muito longe de fazer isso. E daí vem aquilo que a gente leva como prioridade, né? Pô, será que a gente, eticamente ali, a gente acha que a prioridade é a segurança da pessoa e o meu trabalho como médico, ou a minha prioridade é mercadológica, né? Porque, cara, se for mercadológica, a resposta está dada. Exato, né? Você sai prescrevendo testosterona, entendeu? Também uma questão que influencia diretamente a libido, né? E o sono tem um papel super importante, são as condições de saúde mental, né? Então, hoje, níveis de ansiedade, depressão, burnout, tudo isso tem aumentado muito a frequência na população, voltando lá ao início, nosso estilo de vida, né? Como que é essa relação aí, saúde sexual e saúde mental? Que hoje, a gente falar de saúde mental é um desafio, né? Para todos nós, assim. Sim, uma coisa que é muito conhecida assim, é a relação bidirecional entre depressão e testosterona. Então, pessoas que têm depressão, elas têm uma tendência a ter uma diminuição de nível de testosterona, inclusive tem uma tendência a ter diminuição de libido. Ao mesmo tempo, pessoas que têm uma testosterona mais baixa, de fato, né, esse diagnóstico de hipogonadismo, elas têm uma tendência maior a sintomas depressivos e também a diminuição de libido, né? Ansiedade também, né? Então, a ansiedade, ela entra naquilo lá que a gente conversou lá no começo, né? De você ter uma sensação de ansiedade ali, ou uma demanda grande. A gente, até na sexualidade a gente chama de ansiedade e performance. A pessoa quer ter um desempenho ali, aumenta aquela sensação de ansiedade, aumenta a liberação de neurotransmissores, entre eles a adrenalina, e isso acaba, inclusive, levando a disfunção erétil.
Então a saúde mental tem tudo a ver com isso. E de maneira geral, você ser uma pessoa saudável, né? E dentro de ser uma pessoa saudável, você ter uma saúde sexual é super importante, né? Porque é uma coisa que faz parte da sua saúde de maneira geral. Cara, isso também é importante para a tua saúde mental, né? Então, se você é uma pessoa que não faz atividade física, não tem relação sexual, não cuida da sua alimentação, não tem tempo de sono, não descansa, cara, você não é uma pessoa saudável, né? E isso acaba levando também a problemas de saúde mental. É super importante isso, porque às vezes chega o paciente com essa queixa, né, e tem um histórico aí, ou um diagnóstico seja de depressão, alguma coisa assim, e às vezes ele mesmo diz, não quero tratar porque eu ouvi que o remédio diminui a minha libido, né, e realmente, lógico, tem esse impacto, mas é importante lembrar que a própria doença em atividade também tem esse impacto e que a gente está aí numa escala evolutiva, então tratar isso... Porque as pessoas têm o imediatismo também do tratamento, né? Então, e aí, na verdade, você está num poço que você não sabe por onde começa. Então, você precisa começar a tratar esse transtorno, mesmo que a medicação, às vezes, possa ter uma interferência, há opções com mais ou menos interferência, sempre conversar com o médico, mas se não tratar, não sai desse abismo, né? Não, sem dúvida. E eu pego muito o cenário de, assim, o paciente que ele teve um diagnóstico de depressão, de ansiedade... Aí ele foi tratado de forma correta por um psiquiatra que usou medicação para aquilo e ele teve como efeito colateral uma queda de libido, né? Isso é muito comum chegar no consultório. E o que eu falo, né? Olha, você tem uma medicação aqui que atrapalha a libido. O automático, então vou parar de tomar isso aqui. Não, calma. A gente tem que pesar as coisas numa balança, né? Não adianta eu deixar você com uma libido alta se você está com um problema de saúde mental. Então a gente tem que ter prioridade, né? Não é legal uma pessoa com uma libido muito boa, mas super ansiosa, não funcional no dia a dia dela, né? Isso não adianta, né? Então a gente tem que ter uma prioridade, né? E a prioridade, nesse caso, é a saúde mental, cara. Não tem a menor dúvida. Então é muito comum entrar em contato com o psiquiatra que acompanha para saber se eventualmente você pode diminuir dose ou se a gente consegue trocar a medicação. De maneira geral, quase todas as medicações acabam afetando o libido, isso é verdade, né? Mas existem medicações que afetam menos do que outras. Então, se a gente puder ter uma alternativa, a gente consegue resolver 2 problemas de uma vez só. E tem a resposta do organismo de cada pessoa. Tem pessoa que, mesmo tendo efeito colateral na maioria das pessoas, ela acaba não tendo efeito da medicação. Sim. Na boa parte das pessoas não tem efeito colateral em libido, né? Mas, de fato, isso pode acontecer. É um efeito colateral bem descrito. Psiquiatra é uma solução importante, né? Sem dúvida. Nossa, a gente ficaria aqui conversando, acho que vai ter que ter a parte 2, né? A parte 2, o retorno da... Mas olha, Igor, foi sensacional. O Gui, ele tem uma perguntinha surpresa sempre no final para os... olha, viu? Prepare-se. Mas antes dele fazer essa perguntinha, e eu já quero te agradecer, porque eu acho que foi brilhante essa conversa aqui. A gente vai ouvir, né, Gui, várias vezes, que também pra gente é super importante. Eu queria que você deixasse seus contatos, porque alguém queira passar em consulta com você, eu te convidar para uma palestra, alguma coisa assim, onde as pessoas te encontram? Cara, pode encontrar no meu Instagram mesmo, que é Dr. Igor Coimbra, né? É muito fácil também me encontrar no Google, você joga ali, tem o contato do meu consultório, então dá pra achar com bastante facilidade aí. Não, foi sensacional, acho que muita gente aí vai querer passar em consulta com ele. Né? Pô, eu que agradeço aí o convite de vocês, foi super legal essa conversa. A gente já tinha falado com o Guilherme há um tempinho de fazer isso, acabava não batendo aí as agendas, mas que bom que deu certo aí hoje. Ele é meu sócio na clínica, eu brinco pra ele que ele é terror da terceira idade. Ah, é? Principalmente das velhinhas, coitada. Eu falo, uma hora vai chegar um monte de velhinha lá no consultório protestando, falando assim, cara, achei que eu tava aposentada. E agora, né? Agora que eu tinha paz. Né? Agora que eu tinha paz. Boa. Realmente, isso... Bom, enfim... Bom, pergunta final. Cara, eu tô com medo dessa pergunta. Não, se você tivesse que deixar um recado pro pessoal que tá ouvindo, assistindo a gente aqui, que ele não pode dormir sem essa, qual seria o recado? Mensagem final. Cara, eu acho que eu acho que talvez o que a gente precise mais hoje é buscar mais lastro nos profissionais que a gente escuta. Eu acho que é isso, sabe? A gente tem muita exposição hoje de profissionais que, como a gente conversou aqui, tem interesses mercadológicos ali. Então eu acho que as pessoas precisam, agora que a gente tem muita opção aí de médico, muita exposição em mídias sociais, é buscar o lastro da pessoa que você está confiando a tua vida.
né? Se você busca ali o que essa pessoa tem de bagagem e quais são os objetivos dela, se é uma pessoa que realmente está ali para ajudar ou vê você como mais um cliente, né? Eu acho que isso é importante. Eu acho que as pessoas precisam começar a buscar lastro no profissional que elas confiam. Boa. Perfeito. Igor, mais uma vez, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Obrigado, Gui, por ter convidado essa pessoa tão especial para trazer esse conteúdo importante. E você que acompanha a gente, deixa o seu curtir, né? Que isso ajuda muito pro nosso, Curta, comente, o nosso vídeo, compartilha aí com quem você acha que merece. Siga a gente nas redes sociais, @DurmaComEssa Podcast no Instagram, o nosso canal no YouTube, @DurmaComEssa Podcast, e compartilha mesmo. Ajude a gente aí transmitindo essa mensagem para quem você acha que merece, e a gente vê você aí com novos episódios para frente, trazendo conteúdo importante para a sua saúde do sono e a sua saúde geral. Obrigado mais uma vez. Até mais.